Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar pra você se a farinha de amêndoas engorda ou emagrece. Por que que muitas pessoas emagrecem muitos quilos consumindo farinha de amêndoas e outras falam pra mim, Patrícia, não tá rolando pra mim, não tô conseguindo emagrecer. Vou te explicar quais são os principais erros e vou falar também aqui nesse vídeo da farinha de amendoim, porque ela na verdade é uma prima irmã da farinha de amêndoas. Tem um sabor muito parecido, a composição nutricional super parecida e é uma alternativa muito mais barata, né? Muito mais econômica do que você usar a farinha de amêndoas. Então fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Muitas pessoas vêm me pedindo para falar mais sobre a farinha de amêndoas, porque, na verdade, a farinha de amêndoas, né, já se popularizou há bastante tempo. Na última década, ela teve o boom de ser utilizada em substituição à farinha de trigo. E muitas pessoas falam assim, vou substituir ela nas minhas receitas e vou emagrecer porque a farinha de amêndoas é low carb. O que dá muito bem para algumas pessoas, funciona super bem, e outras, por acaso, acabam até engordando porque não sabem usar da forma correta. Eu vou explicar isso aqui. Eu resolvi também falar nesse vídeo, como eu falei, né, sobre a farinha de amendoim, porque na verdade tudo que eu vou falar sobre farinha de amêndoas aqui, você pode substituir pela farinha de amendoim, porque elas são muito parecidas em termos de composição calórica, composição nutricional de carboidratos e fibras, são muito semelhantes, e em termos de sabor também, elas têm um sabor muito parecido. Tem gente que fala pra mim, Patrícia, mas o amendoim tem um sabor muito marcante, muito forte. O amendoim cru não tem, tá? O amendoim que você tá pensando, aquele gosto de amendoinzinho, assim, né, de paçoca, é um amendoim torrado. Então, se você não torrar o amendoim, se você comprar ele cru mesmo, tirar a pele e você fizer a farinha dele batendo no processador, né, no liquidificador em casa, você vai ter uma farinha de amendoim de boa qualidade, né? Procura sempre com selo lá de boa qualidade do amendoim. E aí você pode substituir em todas as receitas que tem farinha de amêndoas, você substitui pelo amendoim, que vai dar super certo igual, não altera o sabor e é muito mais barato. A farinha de amêndoas, como eu acabei de explicar, é a mesma coisa que a farinha de amendoim. Normalmente as pessoas pegam as amêndoas, tiram a pele e processam, liquidificam. Então, na verdade, é o amêndoa, desculpa, moída. Quando a gente fala farinha de amêndoas, nada mais é do que ela moída até virar como se fosse uma farinha. De farinha ela não tem nada, ela não tem glúten, então isso pode confundir para algumas pessoas que estão entrando mais nesse universo low carb, baixo em carboidrato, até mesmo de culinária agora, porque ela não tem nada a ver com farinha de trigo ou nenhum tipo de farinha. Ela nada mais é do que a própria oleaginosa moída. Como a farinha de amêndoas ela vem basicamente das amêndoas moídas e a farinha de amendoim também, elas vão ter a característica nutricional relacionada à amêndoa e ao amendoim. Então, é um alimento muito rico em fibras, muito rico em gorduras muito saudáveis e com baixa quantidade de carboidrato. E o carboidrato que tem, a maior proporção acaba sendo de fibras. Então, por isso que elas entram muito bem na dieta low carb e por isso que, enfim, né, elas são muito coringa para quem faz esse tipo de alimentação baixa em carboidratos. Se você não sabe o que é dieta low carb, eu tenho uma playlist inteira falando sobre isso. Tenho vídeos falando como fazer uma dieta low carb no dia a dia, um bom cardápio, como fazer uma low carb barata e como fazer uma low carb sustentável em termos de saúde a médio e longo prazo, porque não é só aumentar gordura e diminuir carboidrato e aumentar proteína, tem que ter um equilíbrio nutricional para você ter saúde. Eu tenho esses vídeos bem legais com dicas aqui. O que acontece, que aí você deve estar falando para mim, Patrícia, mas ela é rica em gordura, como é que ela vai me fazer emagrecer? Justamente porque a dieta low carb é uma dieta com viés metabólico. Na dieta low carb a gente não faz contagem de calorias, a gente não fica medindo porção dos alimentos. Isso porque você pressupõe que a pessoa vai consumir uma quantidade muito pequena de carboidrato, tendo uma liberação de insulina muito pequena ao longo do dia, o que vai contribuir para a queima de gordura que ela já tem e menor acúmulo de gordura pela diminuição da secreção de insulina. Então, se a pessoa faz a dieta low carb de uma forma correta, consumir gordura não vai modificar em nada a secreção de insulina, então por isso que ela contribui com o ganho com a perda de peso, desculpa, a médio e longo, até curto prazo, né? Que até em curto prazo se emagrece muito rápido na low carb. Agora, o que acontece que muitas pessoas pecam e erram é porque a pessoa fala assim, eu vou comer alguns alimentos low carb e continua com a alimentação no resto do dia. Então, de manhã, por exemplo, ela faz um pão low carb de farinha de amêndoa ou de amendoim, uma dessas farinhas de oleaginosa que a gente está falando aqui no vídeo,
faz o pãozinho, come com ovo e toma um suco de laranja. Aí não tem condição, porque vai ter muita gordura, muita fibra, enfim. A proteína do ovo, até ali tava tudo legal. Mas quando você coloca uma fonte de carboidrato, você vai secretar insulina. Então, as pessoas casarem alimentos que não são low carb com alimentos que são low carb, vai dar uma desequilibrada no organismo e a pessoa vai acabar engordando sim, porque você vai estar consumindo mais calorias e mais gorduras. Então, você tem que seguir uma linha de alimentação low carb, do princípio ao fim do dia, para que você entre nesse modo de queima de gordura sem contribuir para o ganho de peso. Eu quero dizer com isso que dependendo da quantidade de farinha de amêndoas que você acrescenta ao seu dia a dia, dependendo da preparação que você faz, e se é uma preparação muito calórica e muito gordurosa, pode ser que você ganhe peso, porque como exemplo que eu dei do pão de amêndoas, normalmente é um pão que você leva ovos, leva algum tipo de azeite ou de gordura, mais a farinha de amêndoas. Então é uma preparação já mais calórica e mais gordurosa, porque ela não está preocupada com isso, ela está preocupada em ser baixa em carboidratos. Então, para quem faz a linha low carb, tá tudo correto, tudo certinho, vai dar certo. Agora, se você pega uma receita que tem muita gordura, muita proteína e um pouco carboidrato, e junta com uma quantidade muito grande de carboidratos naquele momento, aí sim você vai fazer um combo ruim, como eu dei o exemplo do suco de laranja, né? Porque aí você vai ter a secreção de insulina alta daquele suco de laranja, mais a quantidade grande de gordura da concentração daquela refeição, que aí vai ser um combo que vai te prejudicar. Agora, isso não quer dizer que você não pode misturar farinha de amêndoas com carboidrato no dia a dia. Na verdade, se você souber usar de uma quantidade interessante e equilibrada, ela pode, inclusive, ajudar a diminuir o índice glicêmico da sua refeição. Eu vou te explicar mais sobre isso. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, do bolo de banana, porque muitas pessoas querem consumir um bolo de banana, às vezes a pessoa tem uma resistência à insulina, a pessoa está pré-diabética ou tem diabetes e fala, Patrícia, eu quero consumir um bolo de banana, mas normalmente no bolo de banana tradicional é o quê? Banana, farinha de trigo, açúcar, né, ovo, manteiga, aquelas coisas. Então, uma opção interessante e mais saudável é você substituir a farinha pela farinha de amêndoas nesse momento. Mantém a banana, tenta equilibrar a quantidade, não precisa ser uma quantidade super grande assim. E aí você ajusta o restante, melhora a gordura, né, uma gordura mais saudável, substitui a manteiga por óleo de coco, por exemplo. E vai ficar um bolo mais equilibrado, vai ficar um bolo com menos carboidratos, não vai ficar low carb, mas se o seu objetivo ali é o equilíbrio do carboidrato naquele momento, uma questão de saúde, até mesmo de emagrecimento, para diminuição da insulina, vai funcionar. Também não vai adiantar você comer o bolo inteiro, que é aquilo que a gente fala, né, de equilíbrio dessa relação. Mas em alguns momentos você pode substituir a farinha de trigo, até mesmo a farinha de aveia, pela farinha de amendoim ou de amêndoa para diminuir a quantidade de carboidrato daquela refeição. Só tem que ter um cuidado, porque, enfim, né, da mesma forma não dá para consumir em uma quantidade muito exagerada, porque aí você pode engordar. Para ficar claro, se você não quiser ter que controlar a quantidade que você consome, a dieta vai ter que ser uma dieta realmente low carb. E aí, nesse caso, não vai poder entrar banana, porque a banana não é low carb, não vai poder entrar o suco de laranja. E aí você vai ter mais flexibilidade com relação à qualidade, né, claro. Então assista os vídeos lá se você quiser entender mais sobre low carb para você entender como funciona. Além disso, outro detalhe interessante é que a farinha de amêndoas e de amendoim não tem glúten. Então, para muitas pessoas que buscam uma alimentação mais equilibrada, tem algum tipo de intolerância, né, às vezes alguma sensibilidade ao glúten não celíaca ou doença celíaca, ou não querem mesmo consumir farinha de trigo por uma questão de calorias e de digestibilidade, trocar pela farinha de amêndoas e de amendoim pode ser super interessante e diminuir um pouco aquele inchaço da barriga, que às vezes não está relacionado ao peso, né? Mas a barriga fermenta, os gases fermentam ali dentro da barriga, distende, a barriga incha. Então, tirar o glúten pode ajudar e a farinha de amêndoa e de amendoim são sem glúten naturalmente, as duas farinhas. Lembra que eu tenho aqui no canal muitas receitas com farinha de amêndoas, farinha de amendoim, e aí eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você, para te inspirar. E lembra que sempre que você vir aqui uma receita com farinha de amêndoas, você pode tranquilamente trocar por farinha de amendoim sem problema nenhum, tá? Elas são muito intercambiáveis e vice-versa. Se tiver com farinha de amendoim na receita e quiser fazer com a minha, tiver em casa sobrando, pode fazer também. E eu vou deixar algumas dicas aqui embaixo na descrição para te inspirar e te ajudar também. Me conta aqui embaixo, então, se você tem o hábito de consumir alguma dessas farinhas de amêndoa ou de amendoim, qual delas você mais consome?
qual é a sua receita preferida ou se você consome alguma outra farinha low carb. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre diferentes tipos de farinha low carb e um outro vídeo falando especificamente sobre farinha de coco. Eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Eu vou adorar ver seu comentário, então dá a curtida no vídeo também, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos junto ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!